Boa tarde, iniciamos aqui mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa, que é uma roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias. Hoje falamos da participação da família na escola. Estamos a receber aqui neste programa Carlos Solé, ele é que é presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Salesiana, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estar aqui connosco. Eu é que agradeço. Obrigado. Também temos connosco Albertina Pires, que é psicóloga e também professora. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado também por estar aqui connosco. Obrigada eu por estar aqui. E ao longo deste programa, você já sabe, pode participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714, o número aparece agora no seu ecrã. Pode dar um toque e a nossa produtora vai retornar a ligação e vai poder participar neste programa. Também procura-nos nas redes sociais, no Facebook, procura Sociedade Aberta, deixe os seus comentários, pode enviar sugestões de temas para estarmos a conversa aqui no programa Sociedade Aberta, como o tema de hoje. Hoje, o nosso tema de conversa, participação da família na escola. Mais à frente vamos ter participação de alguns pais encarregados de educação, também professores, a partir da Ilha do Fogo. Começamos por si, Carlos Solé, enquanto presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação, para nos dizer quais as consequências dos pais ausentes da escola. Ora, Dair, boa tarde mais uma vez. Se me permitir, eu começava por agradecer aos meus pais a educação que me deram. A presença deles foi um aspecto muito importante e por isso hoje eu sinto que eu sou uma pessoa equilibrada. Portanto, se eu não tivesse tido o que eu tenho hoje, considerar-me-ia uma pessoa desequilibrada. Portanto, os pais são um pilar muito importante na formação de uma pessoa. Portanto, a sua ausência implica exatamente o contrário. Portanto, se o pai não estiver presente, nós não conseguimos ter uma sociedade com os devidos valores que nós devemos ter. Eu considero que ser pai é a profissão mais difícil que existe no mundo. Acima de ser engenheiro, ser doutor, seja economista, qualquer coisa. Ser pai é a profissão mais difícil que existe, porque ela exige muita competência. Por isso que hoje em dia nós não conseguimos ter bons pais. Eu sinto que os pais não estão muito preparados para desempenhar essa função. Se um pai estiver ausente, o filho não tem a formação que é devida, não podemos exigir que uma sociedade seja equilibrada, porque paralelamente a isso, também eu diria que a família é a principal instituição para a ética e para a moral da sociedade. Ou seja, é na família que nós temos os valores que nós podemos ter para ter uma sociedade equilibrada. Se o pai estiver ausente, não temos esses valores. Por isso, o pai tem de estar sempre presente na educação do seu filho. Eu penso que um pai, entenda-se pai e mãe, nós vamos tratar desse assunto, eu espero que cada vez que nós falemos, que quando eu referir a pai, estou-me a referir a pai, homem e mãe, o papel do pai tem de ser uma presença ativa e permanente, para que o filho possa ter uma educação forte e rígida. Deixa-me ouvir também a Albertina Pires, enquanto psicóloga e também professora, trabalha também no gabinete de apoio ou ajuda no de orientação dos alunos, não é? Eu começaria por mencionar uma frase que diz: pais presentes, alunos excelentes. Concordam, não é? Exatamente porquê? Porque se nós não temos pais presentes, quer dizer, nós não vamos ter sucesso, mas sim sucesso na escola. E isso, nós vamos ver isso como as consequências da ausência dos pais da escola. A consequência maior é exatamente o insucesso. É o insucesso porquê? Porque o aluno, quando não tem a presença dos pais na escola, perde o interesse pelos estudos. Perdendo o interesse, claro que nós vamos ter um fracasso escolar. Apresenta dificuldades na aprendizagem, acaba por apresentar vários problemas comportamentais, muitas vezes até inclusivamente a agressividade, apresenta uma baixa autoestima. Tudo isso são as consequências da ausência dos pais da escola. E o que significa que a presença dos pais na escola traz vários benefícios, que eu penso que vamos falar mais à frente, mas só para realçar que, não tendo a presença dos pais na escola, o insucesso é garantido. Então, por que é importante esse caminho, escola e família, tem que ser algo assim juntos? Ou seja, como trilhar esse caminho juntos? Olha, todos os estudos comprovam que as taxas do sucesso académico, até da conclusão dos estudos,
está diretamente ligada à parceria entre a escola e a família. Todos os estudos comprovam isso. Os pais que vão à escola constantemente, com frequência, estão a garantir a conclusão a longo prazo do estudo dos seus filhos. Como driblar isso? Vendo os benefícios da importância da família na escola, nomeadamente a comparência diária ou semanal, conforme a disponibilidade dos pais à escola, vamos conseguir eliminar ou mesmo reduzir a dificuldade na aprendizagem dos filhos, vamos conseguir, não é, acompanhar os nossos filhos, principalmente nas suas dificuldades, nos seus problemas que vão apresentando, porque muitas vezes quando os pais estão ausentes, acabam por não acompanhar, não é, os problemas que os filhos vão vivenciando na escola, que são vários problemas que também irei falar mais à frente, e como driblar isso? É exatamente acompanhando, estando presente perto da escola, vamos conseguindo driblar este conjunto de situações que nós vivenciamos na escola devido à ausência dos pais. Então, são muitos benefícios esse acompanhamento dos pais. E ajuda não só na redução desses comportamentos menos ajustados, como também vai ajudar até no trabalho, facilitar o trabalho do professor dentro da sala de aula. Porque quando nós não temos presença dos pais e os filhos acabam por apresentar vários problemas comportamentais, dificulta o trabalho do professor. E se o trabalho tem dificuldade em lidar com o aluno, não é só este aluno que está ficando penalizado. É o conjunto, é a turma toda que acaba por ficar penalizada devido ao comportamento daqueles que precisam de mais acompanhamento por parte dos pais. Que outros benefícios nós temos da presença dos pais na escola? Ora bem, Odair, benefícios são imensos. Assim como os desbenefícios são muitos se o pai não estiver. Quando um pai decide ter uma criança, ele é responsável pela sua educação. E como é que é educar uma criança? Uma criança é uma pessoa que nasce, começa a gatinhar, a andar e não tem orientação. A educação é orientar essa criança. É preciso ir para aqui, para ali, traçar um objetivo. Eu faço questão de ser eu a levar os meus filhos todos os dias à escola. Faço questão de ser eu a ir buscá-los todos os dias para a escola. Com isso, eu estou-me a inteirar no habitat deles. Ainda não são adolescentes? Os mais pequenos, não, eu tenho um de 9 e um de 6, que eu, com quem neste Porque momento... adolescentes não gostam. Não gostam, exatamente. Mas mesmo assim, eu fazia questão de os levar. E eu faço questão porquê? Porque eu quero ver como é que eles se comportam. Porque uma pessoa, ao longo da sua vida, como a doutora sabe, tem vários papéis na sociedade. Eu sou pai, sou profissional, sou amigo, desempenho vários papéis. E enquanto pai, eu tenho que ver como é que os meus filhos se comportam. Porque é aí que eu vejo se eles precisam de alguma orientação extra. Porque eu, enquanto pai, entendo pai, e nesse caso a minha mulher como mãe, somos responsáveis pela educação do nosso filho. A educação tem outra vertente que é o ensino. Portanto, eu levo e vou buscá-lo, eu tento ver como é que ele se comporta na escola, eu falo com os colegas para ver qual é que é a opinião deles relativamente aos meus filhos na escola, falo com os professores e quando chego a casa, eu tento ver os cadernos deles para acompanhar a matéria. Como é que estão as letras, como é que não estão, como é que eles se comportam, quais são as dúvidas. E na escola salesiana, vocês, enquanto associação de pais, incentivam os pais a estarem mais presentes? Nós tentamos fazer isso, não tem sido uma tarefa fácil, não por falta dos pais, mas também da própria associação, mas esse é um desafio pessoal que eu tracei e que a associação traçou, porque nós entendemos, enquanto associação de pais, que para a nossa sociedade ser equilibrada, o pai tem que estar presente e fazemos esse papel na medida do possível, porque se o pai não estiver presente, esse papel não vai caber só ao professor. O professor tem a sua quota parte que é ensinar, mas a educação, a formação da criança tem de ser a presença do pai. E como responsabilizar aqueles pais ou família, porque às vezes é tios, é tias, porque em Cabo Verde nós sabemos como é que as famílias são constituídas, às vezes são os tios que são responsáveis daquela criança, daquele estudante, quando não aparecem, ou seja, quando não assumam este papel de ser exatamente o responsável pelo seu educando que vai à escola. Exatamente. Infelizmente, a nossa sociedade, eu fiquei um bocado chocado com a taxa das famílias monoparentais e que a educação do filho está basicamente a cargo da mãe. É uma taxa muito elevada. Isto chocou muito e, infelizmente, é a sociedade que nós temos. Como é que nós podemos responsabilizá-los? Olha, a própria vida vai se encarregar dessa responsabilização. Se o pai não está presente, o filho não vai ter uma boa
educação, o filho não vai ter uma boa formação. E mais tarde é o próprio pai que vai colher o fruto que plantou. Portanto, nós, enquanto associação de pais ou enquanto pessoas, nós não podemos responsabilizá-los. É a própria vida que o vai responsabilizar. Isso é como uma planta. Se nós regamos, colhemos. Se não regamos, não vamos colher. Queria só complementar aqui a parte da responsabilização parental. Porque, na verdade, existe uma lei da responsabilização parental. Só que essa lei, para existir, tem de ser do papel para a prática. Uma lei não existe somente no papel. E cá em Cabo Verde, eu penso que falha muito essa questão da responsabilização parental. Porque falou-se da questão das famílias monoparentais, é verdade, e é mesmo gritante, né? A taxa de famílias monoparentais que nós temos cá em Cabo Verde, sendo a mãe a maior responsável, nesse caso, pelos filhos, mas eu acredito que as autoridades precisam fazer mais no sentido da responsabilização, uma vez que existe esta lei. Só que também, muitas vezes, apresentam muitas justificativas para nos mostrar que fica difícil conseguir implementar aquilo que está na lei. E enquanto fica difícil, vamos assistindo todo esse conjunto de problemáticas, não é, que nós temos assistido na sociedade, devido à desresponsabilização do trabalho, que é da família. A escola não tem o papel de educar, a escola vai reforçar, mas nós sabemos que quem educa é a família, não é? Até porque a escola é algo que é provisório, que é para sempre, é a família. Automaticamente tem sim de se responsabilizar e nós devemos sim cobrar das autoridades mais a questão da responsabilização. A escola realmente não vai conseguir implementar aquilo que deve ser, não é, da responsabilidade de outras autoridades competentes. Mas mesmo na escola, aquilo que nós fazemos constantemente é chamar os pais para virem para a escola. Mesmo sabendo que nós não temos essa obrigação de telefonar, olha, tu tens de ver, mas fazemos isso constantemente. E é um trabalho muito difícil porque são vários pais e nem sempre temos aquele tempo disponível para estarem constantemente a chamar pais, tendo em conta a quantidade de alunos que nós temos. E muitas vezes, mesmo chamando, nós temos pais que não comparecem, apresentando várias justificativas, mas é a realidade que nós temos, não é? Mas não é por causa que não comparecem com que justificativa? Por exemplo, falta é do trabalho? O trabalho não, o trabalho tem direito. Exatamente, é isso que muitas vezes eu fico a dizer aos pais. É só vão e podem apresentar um documento e dizer que tiveram na escola. Da experiência que eu tenho tido o trabalho com os pais, olha, principalmente, essencialmente, a maior parte dos pais que nós chamamos são pais que não comparecem à escola praticamente o ano inteiro. E são de filhos que mais precisam que os pais compareçam à escola. Muitas vezes, aqueles que nós chamamos que não comparecem dizem: eu não posso faltar o trabalho, porque senão eles vão criar problemas. O que é que eu costumo dizer sempre? Olha, não vão criar problema, porque nós passamos uma justificação de faltas que é comprovada pela lei, onde nenhum patronato vai descontar nada no seu salário. Só que muitos continuam insistindo que eles não deixam nascer do trabalho. Principalmente as operárias que trabalham nas fábricas. Também nós temos as empregadas domésticas também, a maior parte das empregadas domésticas, operárias, tem sempre a justificação de que se eu faltar um dia, mas nós, e como costumamos dizer, a responsabilidade do educante é do educador. Automaticamente, ele deve responsabilizar por essa parte. E nesse sentido, nós apresentamos uma justificação de faltas para ele levar e comprovar que esteve na escola, porque é ele quem deve responsabilizar a educação do seu filho. Às vezes, Carlos Solé, o próprio sistema também não ajuda. Nós temos o caso de que alunos no 7º e 8º ano podem até dar 80% de faltas ao aluno. Como é que você, enquanto pai encarregado de educação, como é que vê isso? Essa facilidade que o aluno pode ir à escola, pode não assistir à aula, pode dar até 80% em cada disciplina. Pois, aqui é um valor que choca, é um valor que não devia existir, infelizmente existe, mas também é tal coisa, diz que pode dar, mas não diz que tem de dar. E se a educação funcionar, se a família existir, esta questão passa ao lado. Portanto, eu não acredito que eu, por exemplo, ou um pai, que põe o seu filho na escola, vai pô-lo a pensar que pode dar 80%. Não, o filho tem que ir às aulas todas. Mesmo se está adoentado, mesmo assim faz um esforço. Portanto, a questão das faltas é suplementar. Por mim é uma questão que os pais não devem pensar nessa questão das faltas porque é aberrante. Vai para a escola porque tem que aprender. Portanto, tem que ir.
devia ser o contrário. Devia ser 80% de presenças obrigatório. Portanto, é uma questão que eu penso que a breve prazo, eu estou certo Isto que o tem, governo... mas nós sabemos quando disse pode dar, e as pessoas vão. Há muitos que Pois, acontece. vão, Creio que é temos verdade, aqui a mas é professora. porque os pais não estão presentes. Porque Exato. se um pai estiver presente e souber que um filho está a faltar tanto, então o pai não está a desempenhar bem o seu papel. E permite-me só fazer um pequeno reparo pelo seguinte. É verdade a questão que estava a falar há bocadinho da questão dos pais que não vão à escola. É verdade que muitos pais têm essa dificuldade, porque não sabem que têm esse direito. Na escola salesiana, nós já fomos atrás dos pais nos postos de trabalho a dizer-lhes que eles têm, e falamos com os superiores deles a dizer que eles têm que os libertar, e as pessoas tinham medo de pedir. Portanto, é um aspecto que nós temos de trabalhar. Infelizmente, a nossa sociedade tem aspectos muito atrasados e temos que temos de ser fator de mudança, temos que inverter esses papéis e temos de ser nós a explicar às pessoas que eles têm que ter esse papel ativo e para ter, têm que lá estar. Se têm de sair de trabalho, eles têm esse direito, então vamos atrás deles e apoiamos nessas saídas. Vamos ver a prática, como é essa questão de até 80% de faltas em cada disciplina, no 7º e 8º, que é aquela parte final do ensino básico obrigatório. Exatamente. Começaria por dizer que é uma medida que nem os pais concordam e que nenhum professor e nenhuma escola concordam. Porquê que não concordam? Porque, principalmente, quem é que dão essas faltas? Dão essas faltas os alunos cujos pais não acompanham. E claro que é tipo um convite para esse menino ficar lá fora. E se nenhuma escola, nenhum professor, já falando com vários em rádio educação, eles mesmos questionam, mas porquê que os alunos podem dar tantas faltas assim? Só porque se eles não têm tempo de acompanhá-los, então esses meninos ficam na rua. Quer dizer que deve haver uma medida para acabar com isso. Porque enquanto esse menino está na rua, nós sabemos que está sujeito a várias consequências lá fora, nomeadamente, não é, vários problemáticos, como estar sujeito a consumir o álcool e outras drogas, nomeadamente a delinquência, não é? E vários outros problemas associados. Então, quer dizer que é uma medida que deve ser revista, porque contribui inclusivamente para que haja mais repetências no 7º e no 8º ano. Porque esses meninos acabam sempre no final do ano por reprovar por faltas. Não porque esses meninos não têm capacidade de aprender, mas devido a tantas faltas acabam por reprovar. Porque vamos pensar que um menino que não tem acompanhamento familiar, que percebe que a sua família não tem tempo para ele e que encontra lá fora convites para ficar lá com os seus amigos, principalmente no telemóvel, que é uma outra coisa, não é? É um outro perigo que eles levam para a escola. E lá fora passa a maior parte do tempo a jogar. Passa a ser mais atrativo estar lá fora do que dentro da sala de aula. Então fica difícil para nós, enquanto escola, tentar combater isso se nós também não temos o apoio da família. Mas aqui eu quero também dizer à família o seguinte, hoje em dia, nós temos o sistema que, através da internet, portanto, nos ilha, o sistema SIS, não é? Onde os pais podem perfeitamente acompanhar a questão das faltas e das notas lá de casa. Não tem que obrigatoriamente estar todas as semanas, por exemplo, na escola. Entrando nesse sistema, e é fácil de aceder, é só ir às escolas e nós damos o password, porque tem que ter um código do aluno, não é? Onde também o password e qualquer rádio educação pode, na sua casa, aceder às faltas e às notas e não chegar, como nós temos várias situações, do aluno atingir 200 e tal faltas, 300 e tal faltas até o final do ano, para tomar conhecimento que o seu filho reprovou por faltas. Porque se em rádio educação não vai à escola, nós chamamos e mesmo assim não vai à escola. E depois vais ficar à espera até o final do ano para tomar conhecimento que o seu filho deu todas essas faltas. E nós perguntamos a em rádio educação, onde é que esse menino estava durante todo o tempo que deu essa quantidade de faltas? Estava na rua. E os pais dizem, eu não sabia, mas para eu saber, eu tenho de estar acompanhando. E como eu disse, hoje há facilidades. Nós temos sim que ir à escola para estar mais de perto, juntamente com os professores, mas também nós podemos limitar isso com essa facilidade que é o sistema. Não é? E também agora vamos até a cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, ouvir alguns pais encarregados de educação e também professores. Normalmente costuma bem sim, mas só que cai em grande quantidade. Mas e mais questões de, digamos assim, sobre se matricular, nome, aquelas coisas assim, mas questões mais
ao fundo assim de escola é que está muito pergunta de aquelas coisas lá não. Exato. Se não for na 100 aluno, mais ou menos quanto pais que está acostumado? E 30, 40 pais que está bem, para bem perguntar de seus filhos. E esta também sabe mais sobre nota, ou esta quer saber de atividades de uma forma geral, de comportamento de filhos? Tudo pouco, mas e mais 6 notas, porque não é o maior problema que nós temos enfrentar na escola. E hora que problema tem ali, hora que nota castadeto, e aluno também, aluno também com, aliás, pais encarregados também com questões de, minha filha, se nota está assim, aquele outro, é só aquela. Mas a maioria também para a questão de comportamentos que tem estado, está acontecendo na escola. Não, só hora que a escola chama. Na questão de matérias é pouco os pais que estão perguntando matérias, conteúdos, qual que esse trabalho, se de fato é apropriado para esse nível, é pouco que é raro elas perguntar para aquela. Em termos de conteúdos, em termos de atividades, para pais saber de atividades através de redes sociais, quer saber de atividades e principalmente a hora que tem reuniões. Né? Mas se não vai para atividades extracurriculares, alunos estão a participar bem, mas não está a sentir falta de presença de pais em algumas atividades que seria sempre uma mais-valia para pais estar presente entre nós. Essa maior frequência de pais também para a escola, de tentar saber de filhos, isso poderia impactar no aproveitamento escolar de seus educandos? Está assim para modo de nem haver, a ministra se sente mais controlado em termos de presença nas salas, nas aulas, mas também é tão importante que pais fiquem também sempre no sentido que pais, a hora que meninos hoje pais, não é? Essa sente, mas esses pais estão engajados na sua formação acadêmica. Então é que só professores que também ser segundos pais, mas também esses primeiros, que é que trazer para o mundo, também está presente na sua formação acadêmica desde o início, já que mais ou menos tem certo para, mas a partir de, por exemplo, primeira classe, pais estão em escola quase todo dia, mas ele tem certo a diminuir a hora que o menino começa a chegar ao 8º, 9º, 10º anos, na fase mais adolescentes, não é? Então, com a presença de pais na escola, impactua positivamente, não só na formação acadêmica de alunos, mas também na formação pessoal, também de SES, e também do sentir a nossos professores presença e a proximidade de pais conosco e também para a própria escola. Quando eles botam para a escola, por exemplo, para saber de filhos? Bom, trabalho, mas esse ano ainda não tem cara, trabalho. As mulheres ainda participam nisso. E você costuma participar também em outras atividades de escola, por exemplo, dia 1 de junho, outras atividades de Natal, Páscoa? Sempre. E a própria professora que está convidando para participar. E a hora que você vai à escola, você vai saber de cozer, de nota, de comportamento? É que ele é geral. Menino sempre ao na escola tem que saber tudo coisa. Uma questão, comportamento que é mais importante. Uma questão de apita, tudo que é importante, tem que saber isso. E como é que você chama importante, por exemplo, a como pai vai sempre para a escola saber do filho, vai participar, que impacto você chama isso pode ter na educação do filho? Ele é importante, ele está prevenindo o futuro. Por exemplo, agora você sempre arriba de filho, todo dia que está a fazer, como que tem o comportamento, como que está na escola, se que está de respeito mais grande. Ou que estava a ter local, que estava a mostrar que ele mas se o andagem é o filho na escola, porque sabe, é complicado. Mas por isso que hoje o professor está põe o problema com o aluno, como é que ele está também de trás, que também para frente, entendeu? Então, você evita que mais para frente você seja surpreendido negativamente com algo que possa passar com o filho na escola. Exatamente. E pais têm que ser atenciosos com o filho, nesse século XXI, que tudo está claro. Com a internet, que as coisas um mês é complicado, tem que ser sempre riba o filho. Bom, em minha caso, está sempre com o meu filho, não tem diálogo com os professores, um mês, está a perguntar sempre como é que o meu filho está, quer mais grande, quer mais pequeno, está a falar, por acaso isso está direito. Mais ou menos,
quanto vezes que você vai para a escola, por exemplo, para informar de filho? 2 vezes por semana. A hora que você vai fazer a pergunta, você vai conversar com o professor? Dá para perguntar como é que minha filha se comporta. Então, assisti um bocado de aula com essa também para modo já assim. Ensinamento outro se mãe que vai para assistir, que está para ensinar filho na casa. Para modo que está saber próprio como é assim. Dá para perguntar, dá para ver qual também forma que ele tem que comportar com o seu professor e com os colegas também. E Neuza, a hora que sim, você costuma também participar na atividades, por exemplo, alguma atividade que pode ter na escola, dia que está comemorado o dia da escola, ou dia das crianças, ou Natal, ou Páscoa? Sim, dá sempre reunião, a hora que tudo, reunião está presente, festa também, às vezes estou a fazer festas surpresas para professor, como aniversário, coisas assim. E sempre ainda participa na festa de junho, de Natal. Ainda apoia com monumentos e com a força também de braço. Então quer dizer que você também só vai saber do filho, mas também você entra dentro da atividade da própria escola? Sim, sempre avisar que mais filha, talvez não costuma ter na hora da refeição, não tereis apoio, talvez ainda costuma estar quase na hora de sair assim, a hora que termina não estava a resala também. E Neuza, diante de tudo isso, ainda perguntou, como é que você chama importante pais para a escola, para saber de filhos, para saber atividades de escola, que impacto você chama que ela pode ter na educação de um filho? Ele sente mais força e também para modo, normalmente, às vezes tem pais que estavam espia menino, depois a hora que vem fazer teste, ou qualquer coisa que critica a professora, tem aquele que tem que ir para a boa como é que o filho se comporta. Normalmente é só a professora que te educa. Se que tem apoio de mães ou pais, é que está certo. Ao programa Sociedade Aberta, hoje com o tema Participação da Família na Escola. Lembrando que pode participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714, o número aparece no seu ecrã. Se quiser dar a sua opinião, já sabe, é só dar um toque para este número, a nossa produtora retorna a ligação. Também pode procurar-nos na página do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta mesmo ali no Facebook, e vai encontrar o logo deste programa e vai poder deixar os seus comentários. Pronto, nós ouvimos os pais encarregados de educação também, alguns professores, um breve comentário do que disseram. Começo por si. Eu fiquei muito satisfeito do que eu ouvi, não sei se foi uma coincidência, embora a amostra que nós ouvimos não representa a totalidade da sociedade, mas fiquei muito satisfeito do que eu ouvi. Pais presentes, quer dizer que os frutos daqueles Talvez pais... os presentes queriam falar para a televisão, porque quem vai para a rua, como Também. aconteceu com a minha colega Anabela, ali na São Filipe, juntamente com Mário Tavares, há uma insistência, porque as pessoas ficam a correr. Muita gente reclama que a televisão às vezes não sai para a rua para ouvir as pessoas, e quando saímos as pessoas ficam a correr, não querem opinar. E quem quer, possivelmente, é aquele que está presente na escola. Exatamente. O que não vai para a escola, possivelmente não queria falar. Não queria e tem vergonha talvez e foge. Mas eu aproveitava a oportunidade para apelar aos pais para que sejam mais presentes e que participem na educação dos filhos e que participem e acompanhem os filhos na escola, porque nós temos de ser, mais uma vez eu repito, nós temos de ser fatores de mudança. E é chegada agora a altura de nós mudarmos a sociedade que nós queremos ter no futuro. Portanto, nós temos de começar a plantar agora para colher daqui a mais algum tempo. E eu gostaria de apelar aos pais exatamente no sentido de pensarem que os filhos que eles começarem agora a educar serão os filhos que amanhã cuidarão de nós ou deles na velhice. Portanto, e vão ter filhos vamos também? Plantar bons frutos para podermos colher na nossa velhice. Vivi há pouco tempo uma situação de um familiar nosso que estava numa fase terminal e foi motivador e mesmo lisonjeador ver que as pessoas diziam que esse pai
conseguiu ter todos os filhos à volta dele porque ele fez um bom trabalho. Portanto, ele educou muito bem os filhos e quando ele precisou, estavam lá todos. Quer dizer que se os pais começarem agora a inverter os valores e a estarem presentes, amanhã, quando precisarem dos filhos, os filhos também vão lá estar, vão dizer, presente. Plantaste, agora é a altura de colher, cá estamos. Se o pai não plantar, mais tarde, quando estiver debilitado, já na velhice, o filho não vai lá estar. Portanto, eu gostava de apelar aos pais para acompanhar, para estar com o filho, para dar mais conforto na escola, educá-lo, para que amanhã ele possa ser alguém e o pai ter um apoio mais tarde. Albertina Pires, um breve comentário também o que disseram esses pais em Rádio Educação e alguns professores, mas eu queria já entrar num outro ponto, também tem a ver com a questão, muitas vezes nós sabemos que tem aquela indisciplina na escola que acontece, e isto tem um efeito enorme, tanto físico como psicológico na vida dos professores. Primeiro um breve comentário, depois para falar deste ponto. Ok. Quanto aos professores, nós ouvimos aqui todos a dizer que são muito poucos os pais que vão à escola, né? Quer dizer que é uma realidade que é geral, não acontece só aqui na Ilha de São Vicente. Quanto aos pais, realmente os que vão à escola vão vendo os benefícios da sua presença na escola. Acabam por acompanhar melhor os seus filhos, acabam por estar por dentro daquilo que o filho está a dar na escola e podem melhor orientar os seus filhos. E quando não vão, entramos exatamente na questão da indisciplina na sala de aula, não é? Nós temos, vamos dizer, vários casos de indisciplina na sala de aula, precisamente por parte de alunos cujos pais, essencialmente, não vão muito às escolas, mas também alunos que apresentam vários problemas comportamentais. E os professores, muitas vezes, por não saberem lidar com essas situações, acabam por também desenvolverem vários outros problemas a nível da sua saúde física e da sua saúde psíquica. Então, esses casos de indisciplina, muitas vezes, esses alunos são encaminhados para um conselho para serem tratados, não é, de acordo com o caso, mas também nós temos de pensar na saúde do professor, não é, que é aquele, vamos dizer, que acaba por ficar condicionado devido a esses casos. Não só no professor, às vezes falamos só a questão do professor, mas vamos também ver quem é esse aluno que está a apresentar esses casos de disciplina. São alunos também que precisam de uma atenção. São alunos que, como eu disse, têm vários problemas comportamentais e que precisam também de terem um acompanhamento, que muitas vezes na escola nós tentamos dar no gabinete de psicologia, mas muitas vezes sem o apoio da família fica difícil. Quando a família vai à escola, fica muitas vezes por dentro de várias situações que está a causar, que os seus filhos estão até a passar e que muitas vezes é desconhecimento da família. Posso aqui realçar a questão do bullying. O bullying é uma das problemáticas que está muito frequente na escola hoje em dia, não só na minha escola, em todas as escolas. É aquilo que mais nós vivenciamos em dos adolescentes, principalmente os de 7º e 8º ano, não é? E o bullying acaba muitas vezes por gerar um insucesso escolar. Por exemplo, é um dos fatores que contribui para que o aluno até afaste da escola. E os pais, se não forem à escola, não vai perceber que esse menino não está a assistir à aula porque está sendo vítima de bullying, por exemplo. Mas não só o bullying, mas também várias outras perturbações, não é? Que os adolescentes acabam, hoje, mais frequentemente por passarem, nomeadamente as perturbações ansiosas, nas perturbações do humor, até nós temos comportamentos também autolesivos, não é? Da automutilação. Várias são as problemáticas que nos mostram que vale a pena os pais estarem na escola, até para evitar esses comportamentos de indisciplina na sala de aula. Porque muitas vezes o facto de um aluno estar a passar por algum tipo de problema faz com que esse aluno apresente comportamentos de agressividade dentro da sala de aula. E muitas vezes, se não for compreendido, se não for dada uma atenção especial a esse aluno, não é? É mais fácil muitas vezes puni-lo, não é? Do que tentar compreender o que é que se passa realmente. Tanto é que às vezes grande parte destes problemas que a doutora acabou de referir tem origem em casa. Portanto, são famílias destabilizadas que acabam por afetar direto ou indiretamente o próprio aluno. Então, a Associação de Pais em Rádio Educação dá, pelo menos, tenta estimular os pais a conhecerem mais sobre quando há esses problemas, tanto de indisciplina, ou de uma forma mais formal, conhecer o sistema de avaliação, porque há pais em Rádio Educação que não conhecem o sistema de avaliação. Como é que o filho é avaliado? Pois, não estando presente, não sabe, exatamente. Infelizmente, o que nós detectamos é que há muitos pais que metem os filhos na escola como uma forma, diria, um bocado pesada de despachá-los durante aquele tempo. E depois
pronto, nunca mais aparecem, mas pelo menos durante aquele tempo deixou-os lá, pronto, que seja o que Deus quiser. Tente saber efetivamente. A associação estimula, pelo menos. A associação tenta fazer esse papel, como eu disse. Não é fácil, tenta chamar alguns aspectos, alguns casos já chamamos, já conversamos, já mostramos o lado de estar presente, mas é verdade que não é fácil, não tem sido fácil, mas evidentemente nós não vamos render a isso, vamos continuar a fazer o nosso papel, porque, como eu disse, nós temos de ser fatores de mudança. Nós temos de provocar essa todos mudança. os pais encarregados de educação, mães que estão a nos acompanhar, tias e tios, né, devem conhecer também o sistema de avaliação. Por que é importante cada pai, cada encarregado de educação conhecer o sistema de avaliação, entender a quantidade de avaliação também muitas vezes que as crianças são submetidas, né? E o professor também tem muitos trabalhos para corrigirem. Sim, olha, hoje em dia, desde o primeiro ano, não é? Eu costumo dizer que há uma exigência a nível da avaliação da criança, que os pais devem acompanhar desde o primeiro ano o sistema de avaliação do seu educando. E cada vez com as mudanças que vão surgindo, torna-se ainda mais importante os pais acompanharem. Primeiro, para poder ajudar o seu filho, né, a saber lidar com isso, orientar os seus filhos e estar por dentro dessas avaliações. Porque nós temos, a maior parte dos pais desconhecem a avaliação do seu educando. Não sabe como é que ele é avaliado, né? Muitas vezes não sabe como é que ele tem de fazer para transitar. Isso é algo importante. Por exemplo, nós temos, no final do 8º ano, o aluno não pode deixar nenhuma disciplina. Só que no final do 8º ano, esse aluno é levado em consideração a nota do 5º, do 6º, do 7º ano e do 8º ano para fechar o ciclo. E, inclusivamente, teve disciplinas que esse aluno deixou no 6º ano, por exemplo, a disciplina de História, que existe no 6º ano. Se esse aluno tiver deixado essa disciplina no 6º ano, esse aluno tem que fazer essa disciplina no final do 8º ano. Então, isso é só para dar um exemplo, para mostrar a necessidade dos pais estarem atentos à questão da avaliação dos alunos. E que muitos pais não sabem nada disso. Mas não sabem porquê? Não sabem porque não vão à escola. Porque essas informações devem ser passadas pelos professores, né, aos pais. Mesmo que os pais vão à escola, se não perguntarem também, muitas vezes ficam sem saber, mas se eu tiver interesse, como encarregado de educação, eu devo estar minimamente informado sobre todo esse conjunto de situações. Estou a dar o exemplo no final do 8º ano, mas depois nós temos os outros níveis, onde em todos os níveis os pais devem estar informados. Até porque muitas vezes também nós acreditamos que há situações onde os pais... E há aqueles anos também que as crianças, os estudantes não reprovam, né? Mesmo não tendo, vão e transitam. Se, por exemplo, no 5º e no 6º ano, por exemplo, antigamente fechava-se um ciclo no 6º ano. Hoje o aluno pode-se passar para o 7º ano, muitas vezes com algumas fragilidades, que depois, chegando no 7º ano, o que é que vai acontecer? É que os alunos, já chegando ali com essas fragilidades, fica muito mais difícil depois passar para o 8º ano. E depois nós temos, não é, cada vez mais alunos retidos no 7º ano. Isso tudo para mostrar a necessidade que realmente os pais devem estar a acompanhar muito de perto a questão da avaliação dos seus filhos. E como dizia até muitas vezes, porque há situações onde os pais deviam ter, vamos dizer, uma atitude mais no sentido de defender algo que nós consideramos que os filhos às vezes até têm uma certa razão e não estando por dentro, os filhos muitas vezes podem até ficar prejudicados se os pais não estiverem acompanhando, não estiverem por dentro da questão da avaliação. Hoje, cada vez mais se torna mais importante os pais acompanhar. Mas também relativamente aos professores, nós sabemos que são várias avaliações, né, que o aluno tem de fazer. E isso não é só para o professor, que acaba por ser cansativo, mas também para o próprio aluno. Porque tudo isso tem gerado nos alunos. O que é que estou a falar agora da experiência que nós temos tido na escola em termos das problemáticas que os alunos têm vivenciado? Nós temos vários alunos que acabam por passar por vários casos de ansiedade, de stress, precisamente por causa desse conjunto de avaliações que não sabem muito bem como lidar com isso. Não é? Porque são várias avaliações que o aluno tem de estar sujeito a passar e muitas vezes, não sabendo lidar com isso, acaba por desencadear essas perturbações ansiosas que cada vez nós temos mais nas escolas. E como tem reparado nos últimos anos, nós temos várias crises que muitas vezes acabam até por paralisar as aulas. E isso acontece quando? Precisamente na época dos testes, onde o aluno acaba por estar sob uma certa pressão de tirar notas, não é? Mas já sabemos que agora não é só o teste. Para além do teste, tem vários outros trabalhos onde
onde o aluno tem de ter nota para conseguir atingir o objetivo. Deixa eu uma última questão para o fim mesmo, para uma resposta de 30 segundos, para vos provocar mesmo. Em vários países o uso de smartphones está proibido, já temos o caso de Portugal, o Brasil está nessa discussão, França também é proibida. Aqui em Cabo Verde nós temos adolescentes ainda a carregar smartphones para a escola. Deve ser proibido, sim e não, porquê? Em breves palavras, 30 segundos. Mas proibido em que termos? Consumir, utilizar? Não pode utilizar, não pode levar para a escola, não precisa do smartphone ali na escola, porque perturba as aulas e muitas vezes deixa tudo para o professor decidir. E o professor, às vezes, fica lá naquela questão: como é que eu vou decidir se aquele estudante fica com o seu smartphone em sala de aula ou não? Um aluno, se tem direito a 80%, por exemplo, de falta, vai dizer: não pode pôr, eu vou para a rua e levo o meu smartphone, por exemplo. Isso que acontece. Isso é uma questão de educação. Isso é uma questão de formação. O que é que acha? Deve ser proibido, sim ou não? Eu acho que proibido não tem de ser. Por exemplo, eu quando entrei para o estudo, a primeira coisa que eu fiz foi pus o meu em silêncio. Portanto, os pais têm que educar os filhos. Entram para a sala de aula em silêncio. Não foi preciso ninguém proibir. É uma questão de formação. Eu estou aqui a falar, vai para o silêncio, quando eu sair eu vejo quem me ligou. Portanto, na sala de aula tem que ser. Os pais têm que formar aos filhos. Vamos ouvir então a professora rapidamente, que vive isso todos os dias na pele. Olha, hoje o vício do telemóvel é comparado... Em 30 segundos já. É comparado ao vício da toxicodependência. Então, eu, da experiência que eu tenho, para mim, proibiria sim. Porque está associado também ao insucesso escolar. Está bem, eu agradeço a Albertina Pires pela resposta rápida, objetiva, e também ao Carlos Solé, os dois, por estarem aqui neste programa, hoje falando sobre a participação da família na escola. Muito obrigado aos dois. Obrigada. Vamos estar aqui. E nós voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira, no dia 8 de outubro. Vamos ter como tema de conversa aqui no programa Educação e Valores Tradicionais da Família Cabo-Verdiana. Continuamos nesta onda de educação, pelo menos neste mês de outubro, e lá quase no final vamos observar também para a questão do Outubro Rosa, numa perspectiva da família.